Salve, salve literados, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, você já sabe, né? Deixa seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai avisar pra você. Mas às vezes o YouTube esquece de te avisar, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos para você. Lembrando que agora quando você for ativar o sininho, existem 3 opções: avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Selecione a opção avisar todas as notificações, lembrando sempre de deixar o seu like, que vai ajudar o YouTube a entender que você realmente curte os vídeos aqui deste canal. E sempre quando tiver novos vídeos, o YouTube irá recomendá-los para você. Beleza? Recadinho, ventilador ligado, calor extremo, então só assim para eu conseguir gravar vídeos sem derreter aqui diante de vocês. Essas manchinhas aqui não são manchinhas de sujeira, é simplesmente água, porque eu molhei meu cabelo para ele ficar um pouquinho mais ajeitado aqui pro vídeo. Então por isso é água que está respingando. Beleza? Pessoal, o canal Escritores Ecléticos agora está com uma parceria com a Marco Editorial, uma editora de livros tanto físicos como digitais de diversos gêneros. E agora, utilizando meu cupom Ecléticos10, tudo maiúsculo e sem acento no E, você consegue 10% de desconto em qualquer livro, seja ele físico, seja ele digital e seja qual for o gênero. Então corre lá, eu vou deixar o cupom e o site da descrição e o site aqui na descrição do vídeo. Corre lá utilizando meu cupom e consiga 10% de desconto em qualquer livro, seja ele físico, seja ele digital e seja qual for o gênero. Beleza? Lembre-se que ler é mais conhecimento. Certo? Pessoal, hoje é dia de top 10 da literatura. Este livro que eu trago 10 livros sobre de alguma determinada forma, gênero, expressão, polêmico, famoso, raro, caro. E os 10 livros de hoje são os 10 livros mais misteriosos do mundo. Então, como já é de praxe, vamos começar pelo 10º lugar. Em 10º lugar está o livro Emuna Elish. Para quem não sabe, os sumérios foram a primeira civilização da história. A base da nossa sociedade foi dada por eles. Emuna Elish, talvez o primeiro livro do mundo, foi descoberto por Austen Henry Layard em 1849, em forma fragmentada nas ruínas da biblioteca de Assurbanipal, em Nínive, Mossul, Iraque, publicado por George Smith em 1876. Todo mundo sabe que Nínive é aquela Nínive da história de Jonas da Bíblia, né? Não pense que existe 2 Nínive, é a mesma Nínive. O Emuna Elish tem cerca de 1000 linhas escritas em babilônico antigo, sobre 7 tábuas de argila, cada uma com cerca de 115 a 170 linhas de texto. A maior parte do Tablet 5 nunca foi recuperado, mas com a exceção dessa lacuna, o texto está quase completo. Uma cópia duplicada do Tablet 5 foi encontrada em Sultantep, antiga Izirina, localizada perto da moderna cidade de Urfa, na Turquia. O único probleminha é a tradução da escrita suméria, que nem sempre é possível, deixando lacunas em alguns textos. Este épico é uma das fontes mais importantes para a compreensão da cosmovisão babilônica, centrada na supremacia de Marduk e da criação da humanidade para o serviço dos deuses. Seu principal propósito original, no entanto, não é uma exposição de teologia ou teogonia, mas a elevação de Marduk, o deus-chefe da Babilônia, acima de outros deuses da Mesopotâmia. O Emuna Elish possui várias cópias na Babilônia e Assíria. A versão da biblioteca de Assurbanipal data do século 7, do 7º século antes de Cristo. A composição do texto provavelmente remonta
a Idade do Bronze, nos tempos de Hammurabi, ou talvez o início da Era Cassita, cerca de 18 a 16 séculos antes de Cristo, embora alguns estudiosos favoreçam uma data posterior a 1100 anos antes de Cristo. O que mais impressiona nesse livro é a descrição de aparatos, descrito pelo autor como objeto dos deuses, que mais pareciam com nossos atuais aviões, sem contar, claro, que boa parte dos livros sagrados que conhecemos parecem ter sido plagiadas dos escritos sumérios, entre eles a Bíblia e o seu Gênesis, que é exatamente semelhante ao Emuna Elish. São várias as similaridades entre a história da criação de Emuna Elish e a história da criação do livro de Gênesis. O Gênesis descreve 6 dias de criação, seguido de um dia de descanso, enquanto o Emuna Elish descreve a criação em 6 deuses e um dia de descanso. E ambos, a criação é feita pela mesma ordem, começando na luz e acabando no homem. A deusa Tiamat é comparável ao oceano no Gênesis, sendo que a palavra hebraica para oceano tem a mesma raiz etimológica de que Tiamat. Essas semelhanças levaram a que muitos estudiosos tivessem chegado à conclusão que ou ambos os relatos partiram da mesma origem, ou então uma delas é a versão transformada da outra. Galera. Ou seja, existe uma outra teoria para a criação do mundo, criado, tipo assim, é como se tivesse achado em outra parte do mundo, né, dos Sumérios, outra versão do Gênesis, só que descrita de forma diferente. E aí? Por isso, tá aí o mistério, galera. O que é, qual que é a versão original, qual que é a versão plagiada, para quem não tem a sua fé firmada. Por isso que eu falo, né? A gente tem que ter aqui uma mente aberta para outras opções. Assim, gente, saber entender que existe uma outra teoria, mas se você tem a sua fé firmada naquilo que você acredita, entendeu? É a mesma questão, vamos supor assim, de religiões, né? Vamos colocar um âmbito aqui, fala que se religião não se discute, mas vamos colocar aqui, vamos supor, o judaísmo e o cristianismo, certo? São religiões semelhantes. A diferença do cristianismo eu vou colocar no modo, um dos modos, tá? A diferença do cristianismo e do judaísmo, que no judaísmo eles acreditam ainda que o Messias virá, que o Messias ainda não veio. E o cristianismo, o nosso Messias é Jesus Cristo, Filho de Deus. Entendeu? Essa é a diferença. No judaísmo, na visão deles, o Messias ainda não veio, e na visão do cristianismo, o Messias é Jesus Cristo. Entendeu? Essa é uma visão, um dos pontos entre muitos, entendeu? Eles acreditam também que Jesus Cristo existiu, mas não veem ele como Filho de Deus, como a manifestação de Deus na Terra. Entendeu? Beleza? Só uma adentro aqui para vocês entenderem que, como se fosse essa uma versão de Gênesis e a versão da Bíblia uma outra versão de Gênesis. Entenderam? Beleza. Mas, em nono lugar, ficou o livro Os Livros do Destino. Era os últimos anos do século 6 a.C., quando uma viajante entrou pelos portões de Roma e pediu uma audiência com Tarquínio, governante da cidade. A estrangeira trazia 9 livros que continham revelações divinas. Pediu 300 peças de ouro pelo lote, provavelmente escrita em folhas de palmeira ou papiro, já que não havia pergaminhos na época. Tarquínio recusou. Irritada, a desconhecida queimou 3 livros e ofereceu os restantes pelo mesmo preço.
Proposta negada, ela destruiu outras 3 obras e repetiu a pedido. Impressionado, Tarquino consultou seus sacerdotes e comprou os 3 livros sobreviventes. Em seguida, encerrou os volumes numa cripta. Encerrou? Eu acho que enterrou os volumes numa cripta subterrânea sob o templo de Júpiter Capitolino, o mais importante da cidade. Esse relato foi narrado por diversos historiadores antigos. Lactâncio, que viveu no século III d.C., afirmou que a desconhecida era Sibila de Cumas, sacerdotisa do deus Apolo, que tinha o dom da clarividência. Seus livros estariam repletos de profecias. Hoje, sabe-se que a maior parte da história não passa de lenda, o que não resolve o mistério. Por exemplo, havia de fato uma coleção de obras misteriosas nos subterrâneos do templo de Júpiter? Era conhecida como Libri Fatalis, os livros do destino, ou Libri Sibyllini, os livros da Sibila. Escritos em grego, os volumes só podiam ser manuseados por sacerdotes conhecidos como Quindecemviri, ou os 15 homens, e sob ordem expressa do Senado. Revelar o seu conteúdo rendia a pena de morte. Os livros eram consultados sempre que uma calamidade se aproximava. Interpretando os versos, os sacerdotes encontravam a solução para o problema e prescreviam construções de templos, orações ou sacrifícios humanos. A enigmática coleção foi destruída em 83 a.C., quando o templo de Júpiter ardeu em chamas. De seu conteúdo restaram apenas alguns poucos versos. A origem do livro até hoje intriga historiadores. Para o francês Raymond Bloch, as obras foram escritas por etruscos, povo que habitava a Itália antes de Roma ser fundada, e traduzidas para o grego. Há quem opine que tudo não passava de embuste. Os livros podem ter sido forjados pelo próprio Tarquínio, que usaria as profecias para justificar suas decisões. Escreveu a espanhola Concha de Salamanca no Dicionário del Mundo Clássico. A história dos livros não acabou com o incêndio do templo. Até o século IV, escritores bocharam cópias da coleção para propagandear o cristianismo. Os versos traziam previsões escritas séculos antes do nascimento de Jesus, que falavam sobre a vinda do Messias. As farsas circularam pela Europa durante séculos e foram reunidas em um único volume pelo editor Servatius Galaeus, na Holanda, isso em 1689. Pessoal, que é fato que muita gente tentou descredibilizar o cristianismo, isso é fato. A história mostra isso, muitos relatos mostram isso, mas é aquele negócio, é mais fácil você... Por exemplo, Pedro foi o primeiro Papa, e Pedro ele viveu com Jesus, ele foi discípulo de Jesus. Então as coisas que ele viu, as coisas que ele presenciou, gente, é diferente você ouvir algo que você fala, fulano falou que viveu, quando você fala, eu vivi, eu falei aquilo. Então isso fez muita pessoa acreditar, falar assim, mas contaram assim, falou, isso é verdade, aconteceu comigo. Fora de outros milagres que começaram a ocorrer através, só por falar em nome de Jesus Cristo e pela fé das pessoas. As pessoas acreditavam naquilo e falavam, poxa, será que isso pode acontecer comigo? E acontece, e acontece. Só que hoje em dia, por tanto falsos profetas, tantos charlatões da igreja, você fala, será? Será? Aí quando você ouve falar de algum milagre, ao presenciar alguma coisa, você já fica... Entendeu? Então, às vezes, você presencia milagres, fala assim, isso vai ficar guardado no meu coração. Eu presenciei, eu acredito, então, isso vai ficar. Quando você conhece a história da pessoa, por exemplo, um exemplo, tá? Tem gente que não acredita, tem gente que acredita. Quando você vê uma pessoa que nunca andou, nasceu, nunca andou, de repente levantar e começar a andar
Você conheceu a pessoa, você conviveu com a pessoa desde a época do nascimento dela. Tem como você achar que não é milagre? Entendeu? Pessoas que às vezes falam assim, essa pessoa não vai passar dessa noite, uma pessoa com câncer terminal do nada, ela vai se recuperando, se recuperando, se recuperando, se recuperando. O que você vai falar? Entendeu? E quando a própria pessoa fala assim, a minha história é assim, 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 assim. Assim, 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 assim. E existem pessoas que participaram daquele processo, um afogamento, uma pessoa, entendeu? Pessoas que falam, vai ter sequelas e volta sem sequela nenhuma. E aí, como é que você fala? Não, Pessoas até que não acreditavam em Deus falavam assim, meu Deus. Entendeu? Pessoas que não acreditavam em, que não acreditam, que não acreditavam em Deus falavam, como isso é possível? E a própria pessoa recuperada fala, foi Deus. Aí a ciência tenta explicar e não consegue. Entendeu? São fatores que a gente deve levar em consideração. Pelo menos é o que eu levo em consideração. Em oitavo lugar, Delírios de São Tomás. Um casal de gêmeos siameses é embalado por um pássaro azul gigante. Embalado. Enquanto isso, dois cavaleiros cruzam lanças montados em feras monstruosas. O primeiro usa um elmo feito de raios de sol. O segundo tem 3 rostos semelhantes à face do nariz. Mais adiante, uma criança nua, com cabeça entrelaçada, arranca pedaços do tórax e os oferece a um companheiro. Sobre as asas negras de um corvo, um macaco sorridente toca o violino. Não, leitor, essas cenas não estão em um quadro de Salvador Dalí. As imagens acima fazem parte dos tesouros gráficos de Aurora Consurgens, em latim, Aurora que surge, escrito entre os séculos 13 e 15, em um dos livros mais obscuros da Idade Média. Grande parte do seu mistério gira em torno do nome do autor. De acordo com as tradições medievais, esse teria sido o último livro escrito por São Tomás de Aquino, um dos maiores pensadores do cristianismo. Considerado incompreensível pela maioria dos estudiosos, a Aurora pertence a um gênero há muito desaparecido, o tratado alquímico. A alquimia era uma espécie de ciência primitiva, que misturava química, filosofia, astrologia e misticismo. Seus praticantes dedicavam-se a uma tarefa digna de contos fantásticos: encontrar a fórmula da pedra filosofal, substância capaz de converter metais em ouro e prolongar a vida. As imagens podem ser vistas como metáforas para os processos de transformação. Um animal macho e um animal fêmea juntos, por exemplo, poderiam simbolizar a união do enxofre com Mercúrio, substância que os alquimistas consideravam opostas. Durante centenas de anos, o Aurora foi uma das obras mais raras do mundo ocidental. Suas cópias limitavam-se em manuscritos esparsos. Até o início do século XX, uma reprodução foi casualmente descoberta por um bibliófilo famoso, o psicólogo suíço Carl J. Jung, que ficou hipnotizado pelas imagens fantasmagóricas e interpretou os símbolos alquímicos do Aurora como alegorias do inconsciente humano. Jung levara a sério a versão que atribuía à obra de São Tomás. Para ele, o livro era uma transcrição das últimas palavras do filósofo, pronunciadas em seu leito de morte, no mosteiro de Santa Maria della Fossa Nuova, na Itália. A hipótese é apoiada nos relatos de alguns biógrafos, que afirmam que o santo morreu em estado de perturbação mental, assombrado por delírios místicos e visões da além. À primeira vista, o Aurora parece um texto esquizofrênico, com múltiplos sentidos divergentes, diz Gelson Luiz Roberto, presidente do Instituto Jungiano no Rio Grande do Sul. Mas um olhar cuidadoso revela que talvez trate-se dos últimos estertores de uma mente brilhante. São Tomás é um personagem bem famoso na história, certo? E vê que
ele escreveu algo assim que muitas vezes parece. Quando o negócio parece muito louco, muito mais você começa a analisar e começa a ter um pouco de sentido, você fala, talvez não seja tão louco. E é uma coisa, né, que ao primeiro olhar é falar, nossa, isso é loucura. Mas às vezes é na loucura que está a maior sabedoria. Vai, Renato Lira. Zoeira. Em sétimo lugar, vocês estão vendo, né? Se em oitavo lugar já está um livro nesse nível, vamos ver os próximos. Em sétimo lugar, o Enigma de Esvena. Os livros impressos no século XV são conhecidos como incunabula ou incunabulum, em latim, berço ou princípio. Raros, frágeis e belos são objeto de desejo de qualquer bibliófilo. Em dezembro de 1499, chegou às estantes de Veneza um dos incunabula mais estranhos e controvertidos. A obra tem biografia tão integrante quanto o título na capa. Hipnerotomachia polifili, que numa tradução aproximada do grego significa a luta amorosa de Polifilo em um sonho. A autoria é desconhecida, apenas o editor é conhecido. Aldus Manutius, o primeiro impressor profissional da Itália. O hiperotimachia tem uma característica célebre: as magníficas ilustrações e litografura. O livro representa uma revolução na história da tipografia. É uma obra de arte, diz o empresário bibliófilo José Mindlin. Um dos poucos sul-americanos que contam com um exemplar na prateleira, mas o que fez mesmo fama do livro é o fato de ser um dos mais complicados de todos os tempos. Escrito numa mistura de latim, italiano, grego, hebraico, árabe e imitações de hieróglifos egípcios, a narrativa mistura pesadelos sanguinolentos, aventuras intricadas e desvaneios eróticos, entremeados por comentários sobre literatura, arte e música. O enredo é um labirinto. Durante um sonho, Polifilo parte em busca de sua amada Pólia, atravessando bosques, ruínas e cidades bizarras. Nesse cenário delirante, depara com deuses, ninfas e dragões. Um texto do século XVI sugeriu que a narrativa obscura e as ilustrações enigmáticas eram parte de um código alquímico. No best-seller O Enigma do Quatro, publicado no Brasil em 2005, os autores tentam encontrar significados ocultos nos jogos de palavras do livro. Sobre a misteriosa identidade do autor, existem apenas pistas. Por exemplo, alinhada a letras iniciais de cada um dos 38 capítulos, formam a frase Polian, Frater, Franciscus, Colonna, Peramavit. Em latim, o irmão Francisco Colonna amava Poliana loucamente. Sabe-se que na época havia dois Francisco Colonna, um aristocrata romano e um monge dominicano. Este o maior suspeito, de acordo com os anais dominicanos, por volta de 1500, ele solicitou um empréstimo para ajudar a publicação de um livro. Na década de 1990, a estudiosa francesa Liane Lafavre sugeriu nova hipótese. O autor seria Leon Battista Albert, espécie de artista multimídia do renascentismo, que era pintor, músico, arquiteto, filósofo, poeta e linguista. Com um currículo deste calibre, Albert também que poderia ter escrito o livro mais complicado da literatura ocidental. Muito intrigante e fascinante ao mesmo tempo. Galera, o que gera os mistérios do livro foram como eles foram escritos e por qual intuito. Porque, gente, quando um escritor, qualquer coisa, vai escrever um livro,
escreve ele por algum intuito, certo? Certo? Seja para intrigar, para e o que deixa intrigado é não ser um objetivo claro, é o que torna ele misterioso, certo? Eu vou tomar um pouco de água, gente, porque tá vendo que tá no sexto lugar ainda. Vamos lá. Em sexto lugar, o Doutor Fantástico. A aura de mistério que cerca Libre Fatalis ou Aurora Consurgens é alimentada pelo anonimato. Já as óperas Omnia, Paracelso, obras completas de Paracelso, entram para um panteão dos enigmas pelo motivo oposto. As lendas e controvérsias que cercam a figura de seu autor, o suíço Theophrastus Philippus Aurelius Bombatus, mais conhecido como Paracelso, é um dos autores mais esquisitos na história. Era médico, químico e astrólogo. Baixinho, enfesado e beberrão, viajou com uma pequena trouxa de roupa pela França, Suécia e Rússia. Há quem diga que foi até a China, que estudou os segredos dos sábios da Constantinopla. Paracelso fez fama transcrevendo suas experiências. Para ele, o universo tinha demônios, espíritos e bruxas. Magia e ciência se cruzavam. E o mundo guardava uma doutrina secreta, passada a cada geração por magos persas, sacerdotes egípcios e alquimistas medievais, que ensinava a transformar metais, prever o futuro e tratar doenças incuráveis. Os inimigos espravejavam, mas não conseguiam resolver a contradição. Parecia inexplicável que a ciência maluca de Paracelso funcionasse tão bem. Ele conseguia curar mais gente do que os seus críticos. A maior parte dos seus escritos foi reunida na coleção Omnia Opera, publicada no século XVI. Desde então, sua fama oscila de louco a visionário. Ele era uma figura controvertida no limite entre a ciência e o obscurantismo, de Jorge de Carvalho, antropólogo da Universidade Nacional de Brasília. Essa combinação de cientista moderno e feiticeiro medieval ainda é um enigma, e as páginas de seus tratados continuam tão intrigantes e perdoadores quanto 5 séculos atrás. Eu não vou comentar sobre isso. Muita loucura, loucura. Chegamos ao top 5. 5. Em quinto lugar, a saga Operação Cavalo de Troia. Quando chegou na livraria, esse livro, apesar de muito bom, foi classificado como ficção e não obteve um sucesso imediato. Bom, até o autor JJ Benítez decidir dar uma entrevista para divulgar o livro. Nessas entrevistas, provavelmente um golpe de marketing genial, Benítez afirmou que o livro era baseado em fatos reais. Pronto, explodiu, virou best-seller. O fato ganhou força quando os críticos literários começaram a falar que o livro era a cópia de um manuscrito. Tamanha era o grau descritivo contido ali. Ou estávamos perante um relato verdadeiro. Ao subestimar Benítez, dizem que ele não era capaz de escrever o livro. Eles ajudaram a promover ainda mais. Em resumo, a Operação Cavalo de Troia é uma coletânea de dossiês divulgado em 8 livros do autor JJ Benítez, que narra uma missão da Força Aérea dos Estados Unidos, no qual o módulo chamado Berço é levado ao passado com o propósito de comprovar a existência de Jesus Cristo. A missão é chamada de Operação Cavalo de Troia como costume das forças militares norte-americanas, que são revelados grandes detalhes dos métodos de física utilizados para a reversão, nada além dos novos conceitos da física quântica vindos da Europa. É dito conceitos obviamente sigilosos também. O major de nome não revelado, um piloto voltaram no tempo até a época de Jesus Cristo e presenciaram muitos fatos narrados na Bíblia. Na verdade, a Bíblia é tomada como referência, uma vez que contém
as datas e eventos da época. Fornecem também doulos da sociedade da época, costume e leis, principalmente as leis do judaísmo, crenças judaicas, pagãs, geografia, ambiente, etc. O major que durante a viagem adota o nome de Jazão é escolhido para a operação pelo seu ceticismo e imparcialidade, mas quando encontra Jesus, o mestre é tocado profundamente por sua mensagem e a narrativa ganha um tom delicado e humano. Os detalhes da vida de Jesus, assim como as conversas em que ele fala abertamente sobre sua origem divina e sobre o que é sua missão na Terra, deixam claro que a Igreja Católica teria passado longe da mensagem original. A diferença entre os acontecimentos presenciados pelo Major e os narrados nos textos sagrados é enorme, mas compreensível. Segundo as próprias observações da personagem, os evangelistas nem sempre estavam presentes aos acontecimentos que narraram anos depois, e mesmo quando estiveram, sua formação cultural não permitia que compreendessem totalmente os acontecimentos. Segundo esta obra, a mensagem de Jesus fala de um Deus Pai, sempre bom e generoso, um Deus que não exige templos, nem rituais, nem dízimo, algo que precisa ser vivenciado para ser compreendido, o que não pode ser comprovado como desejam os militares e a ciência. Gente, a maioria dos defensores da ciência e que são pessoas céticas ou ateus que não acreditam, é a necessidade de ter algo concreto, por exemplo. Vamos supor o ar. O ar a gente não enxerga, mas a gente sente. Então, a gente sente no físico, entendeu? Se você sente no físico, a mesma coisa. Quando você sofre algum ferimento, que você sente a dor, que você sente algo, seja psicológico, mas que envolve o físico, a ciência comprova como verdadeiro. Agora, Jesus Cristo, as divindades, aquilo que não pode ser explicado pela ciência, eles não acreditam, simplesmente para eles não existe. Se não pode ser comprovado cientificamente, não existe. É estranho, mas fazer o quê? Em quarto lugar, a filosofia da viagem no tempo. A história de como esse livro foi escrito é um tanto confusa e retrata a loucura de uma freira ou talvez uma verdade desconhecida por todos. Inclusive, Donnie Darko, um título cult do cinema, foi inspirado neste livro. O prefácio, datado de outubro de 1944, é usado como agradecimento e 6 freiras de St. John, Alexandria, Virgínia, pelo suporte que deram a Robert Sparrow na decisão de escrever o livro, consciente de que a obra que escreveu poderia não ser apenas uma obra de ficção. Robert Sparrow pede ao destinatário do livro que, no caso de viver a experiência por ela descrita, a procure no caso de ainda se encontrar viva. Essa passagem está claramente marcada no filme Donnie Darko, onde o avô Morte verifica várias vezes sua caixa de correio na esperança perpétua de ter recebido uma carta que confirme que o seu texto não é fictício, antes que seja tarde demais. Donnie acaba por escrever a tão desejada carta, estando abaixo esta mesma na íntegra. Querida Robert Sparrow, aproximei-me desci no seu livro, e há tantas coisas que preciso perguntar. Às vezes tenho medo de que isso possa dizer-me, às vezes tenho medo de que me diga que isso não é uma obra de ficção. Só posso esperar que as respostas cheguem no meu sono. Espero que quando o mundo acabar eu possa respirar aliviado, porque haverá tanto por que esperar. O prefácio do livro diz: o propósito deste pequeno livro é para ser usado como guia direto e simples em um momento de grande perigo. Eu rezo para que isso seja simplesmente uma obra de ficção. Se não for, entanto, rezo por você, o leitor deste livro. Se eu ainda estiver viva quando os acontecimentos
pronunciados nessas páginas ocorrerem, então espero que você me encontre antes que seja tarde demais. É quase um livro de questões assim enigmáticas, por isso que é o título Enigma. Porque, gente, aí a pessoa fala assim, nossa, as respostas para as perguntas que geram ao ler este livro vai estar com o autor, então vou ter que encontrar. É assim, destinado a uma pessoa e bum, né? Bum, uau, né? Em terceiro lugar, livro de Urantia. O livro de Urantia é uma obra literária composta por 197 documentos escritos originalmente em inglês, traduzidos recentemente para mais idiomas, e que serve como base ideológica de alguns movimentos religiosos e filosóficos. Nas suas páginas, o livro refere ter sido compilado por um corpo de seres supra-humanos dos mais diversas ordens. O texto fornece uma surpreendente perspectiva das origens, história e destino humanos, constituindo para os seus leitores assíduos uma nova revelação para a humanidade. A identidade dos autores materiais do livro é desconhecida e nunca foi reclamada, existindo, por este motivo, muitas teorias a respeito de sua edição e autenticidade. O próprio livro refere que assim, para que nenhum humano possa ser proclamado por profeta ou admirado de alguma forma por tal obra literária, embora seja uma fonte de inspiração e conhecimentos para muitos líderes religiosos e instituições estabelecidas, religiosas ou não surgiu até hoje religião formal de seus ensinamentos. Grupos de estudo, fundações e sociedades continuam surgindo, pois o livro é uma inspiração a debates para todos aqueles que tornam conhecimento de seu conteúdo. O próprio livro aconselha a formação de uma religião instituída, referindo que essa deve ser pessoal. Sob a fonte misteriosa do livro. O livro de Urantia é composto por 197 documentos que dizem terem sido entregues em 1928 e 1934 a um grupo de 70 pessoas, em Chicago, Illinois. Os autores que escreveram esses documentos têm seus nomes indicados no livro, junto com seus respectivos escritos. Os seres humanos aos quais os escritos foram supostamente entregues, irmãos já faleceram, e o modo pelo qual os escritos foram escritos ainda não foi plenamente explicado pelos adeptos da doutrina, e dificilmente será. Oh, meu Deus. Bem, pessoal, a partir daqui eu vou deixar os comentários para o final, tá? Se não houver algum comentário relevante, vou deixar para o final, beleza? Já estamos chegando a 40 minutos de vídeo. Meu Deus! Top 10 mais longo da história. Em segundo lugar, Codex Gigas. O Codex Gigas, latim que significa livro gigante, é considerado o maior manuscrito medieval existente no mundo. Foi criado no início do século XIII, presumivelmente no mosteiro beneditino de Podlisice, na Boêmia, atual República Tcheca, e agora estava preservado na Biblioteca Nacional da Suécia, em Estocolmo. É também conhecido como Bíblia do Diabo, devido a uma grande figura do diabo no seu interior e da lenda em torno de sua criação. Uma nota: na primeira página indica os monges do mosteiro beneditino de Podlisice, localizado perto de Crudin, e destruído durante o século XV, como os primeiros proprietários do códice. A reduzida dimensão deste monteiro é a aparente escassez de recursos humanos e materiais para levantar dúvidas sobre a sua capacidade de produção de uma obra dessa dimensão. Os registros nela contida terminam no ano de 1229. A ausência de qualquer maneira a morte do rei da Boêmia, Ottokar I, ocorrida em dezembro do ano seguinte, sugere que a data mais provável para sua conclusão
é o final do ano de 1229 e início do ano de 1230. Devido às dificuldades financeiras do mosteiro Podlacice, o codice foi mais tarde penhorado aos cistercienses do mosteiro de Sedlec. A mesma nota na primeira página estabelece que em 1295 o códice voltou à posse dos beneditinos, após ter sido comprado pelo mosteiro de Evnov de 1477 a 1593. Foi conservado na biblioteca do mosteiro em Broumov, após ter sido levado para Praga em 1594 por fazer parte da coleção de Rodolfo II. No fim da Guerra dos 30 Anos, em 1648, a coleção completa foi saqueada pelo exército sueco e, de 1649 a 2007, o manuscrito foi mantido na Biblioteca Nacional da Suécia. Em 24 de setembro de 2007, após 359 anos, o Codex Gigas voltou a Praga a título de empréstimo e esteve exposto na Biblioteca Tcheca até janeiro de 2008. Segundo a lenda, o escriba foi um monge que quebrou os votos monásticos e foi condenado a ser morado vivo. A fim de evitar essa severa sanção, ele prometeu a criação em uma única noite de um livro que glorificaria o mosteiro para sempre, que incluiria todo o conhecimento humano. Perto da meia-noite, ele teve certeza de que não conseguiria concluir essa tarefa sozinho, por isso fez uma oração especial, não dirigida a Deus, mas ao querubim banido, Satanás, pedindo-lhe que o ajudasse a terminar o livro em troca de sua alma. O homem vendeu assim sua alma ao diabo. O diabo concluiu o manuscrito do monge e foi acrescentada uma imagem do diabo como agradecimento pela sua ajuda. Apesar dessa lenda, o código não foi proibido pela Inquisição e foi analisado por muitos estudiosos ao longo dos tempos. O Codex inclui toda a versão Vulgata latina da Bíblia, exceto para os livros e actos de Apocalipse, provenientes de uma versão pré-Vulgata. Então, também incluídos a enciclopédia Etymologiae e de Isidoro de Servilha, Antiguidades Judaicas e Guerras dos Judeus, de Flávio Josefo, Crônica de Boêmios, de Cosmas de Praga e vários tratados sobre medicina. Pequenos textos completam o manuscrito, alfabetos, orações, exorcismos, um calendário com as datas de celebração de santos locais e registros de acontecimentos relevantes, uma lista de nomes, possivelmente os benfeitores e de monges do mosteiro Podlacice. Todo o documento está escrito em latim. O manuscrito contém figuras decoradas, iluminuras em vermelho e azul, amarelo, verde e dourado. As letras maiúsculas que iniciam os capítulos estão elaboradamente decoradas com motivos que frequentemente ocupam grande parte da página. O codex tem um aspecto uniforme, pois a natureza da escrita não é alterada em toda a sua extensão, não evidenciando sinais de envelhecimento, doença ou estado de espírito do escriba. Isso levou a que considere que todo o texto foi escrito num período de tempo muito curto. Ver lenda. No entanto, atendendo ao tempo necessário à marcação de guias e delimitação de linhas das colunas, a escrita do texto ao desenho e pintura das ilustrações, e peritos acreditam que o livro teria levado mais de 20 anos a ser concluído. A página 290 contém apenas uma figura original, de um diabo, com cerca de 50 centímetros de altura. Algumas páginas dessas estão escritas sobre um velino escurecido e os caracteres são mais embatidos que no resto do manuscrito. A razão para a diferença nas cores é que o velino pode ser feito a partir de peles de animais, escurece quando exposto à luz.
No discurso dos séculos, as páginas mais expostas acabaram por ter um aspecto mais escuro. Em primeiríssimo lugar, manuscrito de Voynich. Foi descoberto em 1902 na Vila Mondragone, em Fracati, perto de Roma, aquilo que representa um dos maiores enigmas do mundo. Junto de outros livros, o manuscrito misterioso é de conteúdo indecifrável até os dias de hoje. Vem desafiando pesquisadores em etimologia, estudo da formação de idiomas, e cientistas em várias áreas. Tudo teve início quando um comprador de antiguidades, o americano Wilfrid Voynich, adquiriu de um antigo colégio de jesuítas na Itália um estranho livro de caracteres indecifráveis até os tempos atuais, tendo em anexo uma carta da data de 1666, se referindo ao antigo proprietário do livro, o imperador Rodolfo II da Boêmia, hoje região da Alemanha. O livro estranho foi parar em Nova York depois da morte de Voynich e sua esposa. Por sua vez, o comprador Hans P. Krauss o doou para a biblioteca da Universidade de Yale. Imagine um livro indecifrável. Imagine se um dia esse livro for decifrado. O que não vai conter nesse livro? Vai ser considerado o livro mais caro do mundo? Se um dia for decifrado. Porque se os antigos não conseguem decifrar, quantos estudiosos de idiomas raros a gente tem nos dias de hoje? Gente, enigmas e enigmas. Esse top 10 te deixou assustado? Te deixou intrigado? Te deixou com uma pulga atrás da orelha? Coloca aqui nos comentários o que você achou desses top 10, que pra mim até agora foi o mais longo e o mais enigmático do canal, certo? Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Até a próxima, pessoal. Fui!